Era uma terça-feira comum quando Rafael viu a mulher caída na calçada. Ele poderia ter passado direto como todos os outros, mas algo fez parar. Ao ajudá-la a levantar, seus olhos encontraram os dela por apenas 3 segundos. 3 segundos que mudaram tudo. Porque aquela desconhecida guardava um segredo que conectava o passado dele de uma forma impossível. E quando ela sussurrou "Eu te conheço", Rafael sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele não fazia ideia de que aquele gesto simples revelaria a verdade sobre quem ele realmente era. Rafael Mendes tinha 32 anos e uma vida perfeitamente organizada. Trabalhava como arquiteto em um escritório no centro de São Paulo, morava sozinho em um apartamento pequeno mas confortável, e seguia a mesma rotina há 5 anos. Acordar às 6 da manhã, café rápido, metrô lotado, 8 horas de trabalho, academia, jantar congelado, Netflix e dormir. Fim de semana era pizza e futebol com os amigos. Nada de extraordinário. Nada de emocionante. Apenas a vida acontecendo no piloto automático. Naquela terça-feira de junho, tudo parecia igual. O céu estava cinza, típico do inverno paulistano, e Rafael caminhava apressado pela Avenida Paulista em direção ao metrô. Eram 7h20 da noite e ele já estava atrasado para encontrar os amigos no bar. Foi quando viu a cena. Uma mulher estava caída na calçada, de joelhos, com sacolas espalhadas ao redor. Pessoas passavam por ela como se fosse invisível, desviando, acelerando o passo, olhando para o celular. Rafael diminuiu o ritmo, hesitou por um segundo, e então sua consciência venceu a pressa. Ele se aproximou. Precisa de ajuda. A mulher levantou o rosto. Devia ter uns 60 anos, cabelos grisalhos presos em um coque desleixado, roupas simples mas limpas, e olhos castanhos que pareciam carregar o peso do mundo. Mas quando ela olhou para Rafael, algo estranho aconteceu. Seus olhos se arregalaram, como se tivesse visto um fantasma. Você! Ela sussurrou, e sua voz falhou. Rafael estendeu a mão. Deixa eu te ajudar a levantar. A mulher aceitou a ajuda, tremendo. Rafael começou a recolher as sacolas, frutas, pão, alguns produtos de limpeza, e percebeu que ela não parava de fitá-lo com uma intensidade desconcertante. Está tudo bem, senhora? Quer que eu chame alguém? Eu te conheço, ela disse, ainda segurando o braço dele com força surpreendente. Meu Deus, eu te conheço. Rafael sorriu sem jeito. Acho que está confundindo, a gente nunca se viu antes. Seus olhos, ela murmurou, as lágrimas começando a escorrer. Você tem os olhos dele. E essa marca no queixo. A mesma marca. Um arrepio percorreu a espinha de Rafael. Ele tinha uma pequena cicatriz no queixo, resultado de uma queda de bicicleta na infância. Ou pelo menos era isso que seus pais adotivos sempre lhe disseram. Desculpa, acho que você está confusa. Quer que eu chame um táxi para você? A mulher soltou seu braço e deu um passo para trás, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Quantos anos você tem? 32. Por quê? Ela cobriu a boca com a mão, um soluço escapando. 32. Ele teria 32. Rafael sentiu um nó no estômago. Havia algo na voz dela, uma dor tão profunda e genuína que o fez esquecer o bar, os amigos, a pressa. Quem teria 32? Meu filho. Meu bebê. Ela olhou para ele com uma intensidade que queimava. Eu o perdi há 32 anos. No Hospital São Lucas, em agosto de 1992. Disseram que ele morreu, mas eu nunca acreditei. Uma mãe sabe. Uma mãe sente. O coração de Rafael disparou. Ele tinha nascido em agosto de 1992. Seus pais adotivos, João e Maria Mendes, sempre foram vagos sobre os detalhes da adoção. Disseram apenas que ele tinha sido abandonado, que não havia registros, que tiveram sorte de conseguir adotá-lo através de um contato no hospital. Que hospital você disse? São Lucas. No Ipiranga. Eu era jovem, tinha 18 anos, estava sozinha. Entrei em trabalho de parto de madrugada e quando acordei da anestesia, disseram que meu bebê tinha nascido morto. Mas eu ouvi ele chorar. Eu ouvi meu filho chorar antes de desmaiar. Disseram que foi alucinação, que a dor me fez imaginar coisas. Ela segurou as sacolas com força, os nós dos dedos esbranquiçados. Nunca me deixaram ver o corpo. Disseram que era melhor assim, que eu precisava seguir em frente. Mas como você segue em frente quando arrancam uma parte de você? Rafael não conseguia respirar direito. Eu fui adotado. Nasci no Hospital São Lucas.
O silêncio entre eles foi ensurdecedor, mesmo com o barulho do trânsito ao redor. Como você se chama? Ela perguntou, a voz mal saindo. Rafael. Rafael Mendes. Eu ia chamar ele de Rafael, ela sussurrou, as lágrimas voltando com força total. Por causa do anjo. Rafael, o curador. Porque eu precisava de cura, e achei que ele seria minha cura. Rafael sentiu suas pernas fraquejarem. Aquilo não podia ser coincidência. Não podia. Qual era o nome do pai do bebê? Miguel. Miguel Santos. Ele morreu 3 meses antes do parto, em um acidente de moto. Eu estava completamente sozinha. Minha família tinha me expulsado de casa quando descobriram a gravidez. Eu era apenas uma menina assustada em um hospital público, sem ninguém para lutar por mim. Qual o seu nome? Helena. Helena Costa. Rafael puxou o celular do bolso com mãos trêmulas. Me dá seu número. A gente precisa conversar mais, precisa, não sei, verificar isso. Fazer um teste de DNA talvez. Helena balançou a cabeça freneticamente enquanto recitava o número. Eu sempre soube. Durante todos esses anos, algo dentro de mim sempre soube que meu filho estava vivo em algum lugar. As pessoas diziam que eu estava louca, que precisava de terapia, que estava presa no passado. Mas uma mãe sabe. O cordão umbilical pode ser cortado, mas existe outro tipo de conexão que ninguém pode romper. Rafael salvou o número. Seus pensamentos estavam em turbilhão. Aquilo podia ser apenas uma mulher perturbada, uma coincidência bizarra, uma história triste que não tinha nada a ver com ele. Mas algo dentro dele, algo profundo e primitivo, reconhecia aquela mulher. Era como olhar para um espelho do futuro, para a versão feminina e envelhecida de si mesmo. Helena, vou ligar para você amanhã. A gente vai descobrir a verdade, prometo. Ela sentiu, sorrindo através das lágrimas. Obrigada por parar. Obrigada por não passar por mim como todos os outros. Talvez você tenha parado porque, de alguma forma, você também me reconheceu. Rafael ajudou-a a chamar um Uber, esperou até ela entrar no carro e acenou enquanto o veículo se afastava. Quando ela desapareceu no trânsito, ele finalmente deixou o próprio corpo processar o choque. Sentou-se em um banco próximo, as mãos tremendo, o coração batendo descompassado. Pegou o celular e ligou para sua mãe, Maria Mendes. Rafa, filho. Que surpresa! Tudo bem? Mãe, eu preciso saber a verdade sobre minha adoção. Tudo. Sem omitir nada. Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Longa demais. Rafa, o que aconteceu? Acabei de conhecer uma mulher que diz que perdeu um filho no Hospital São Lucas em agosto de 92. Ela diz que disseram a ela que o bebê morreu, mas que ela nunca acreditou. Mãe, você e o pai sempre foram vagos sobre minha adoção. Preciso da verdade. Agora. Ele ouviu a respiração pesada da mãe, e depois um soluço abafado. Seu pai não está aqui, ele foi ao mercado. Rafa, você sabe que a gente te ama, não sabe? Tudo o que fizemos foi por amor. O estômago de Rafael afundou. O que vocês fizeram? A gente não sabia, filho. Juro por Deus, a gente não sabia na época. Seu pai tinha um primo que trabalhava no São Lucas, na administração. A gente tentava ter filhos há anos, fiz 6 fertilizações sem sucesso. Estávamos desesperados. O primo do seu pai disse que conhecia casos de mães jovens que não tinham condições de criar os bebês, que havia uma forma de ajudar essas crianças a terem uma vida melhor. Ele arranjou tudo. Disse que era legal, que tinha sido consensual, que a mãe biológica tinha assinado os papéis. Mas não foi isso que aconteceu, foi. Maria estava chorando abertamente agora. Anos depois, quando você tinha uns 8 anos, o primo do seu pai foi preso. Descobriram um esquema de venda de bebês no hospital. Ele falsificava certidões de óbito, dizia às mães pobres que os bebês tinham morrido, e vendia as crianças para casais ricos. Rafa, quando descobrimos, já era tarde demais. Você era nosso filho. Como poderíamos te devolver? Como poderíamos destruir a única família que você conhecia? Seu pai quis ir à polícia, mas os advogados disseram que poderíamos perder você, que poderíamos até ser presos como cúmplices. Decidimos guardar segredo e te amar com toda a força que tínhamos. Rafael sentiu uma fúria crescer em seu peito, misturada com algo mais complexo, compreensão, talvez. Ou compaixão. Vocês roubaram minha história. Roubaram dela a chance de me conhecer. 32 anos,
Mãe. 32 anos ela sofreu pensando que o filho estava morto. Eu sei. Deus, eu sei. Carrego essa culpa todos os dias. Mas, Rafa, você precisa entender, se contássemos, você teria crescido no sistema, em orfanatos, em lares temporários. Seu pai e eu te demos educação, amor, uma casa. Isso não conta. Conta. Claro que conta. Mas ela também merecia. Ela merecia a chance de me criar, de ver meu primeiro passo, minha primeira palavra, meu primeiro dia de aula. Vocês arrancaram isso dela. O que você vai fazer? Rafael olhou para o céu cinza de São Paulo, sentindo o peso de duas famílias sobre os ombros. Vou descobrir a verdade. Vou fazer um teste de DNA. E se ela realmente for minha mãe biológica, vou conhecê-la. Ela merece isso. E nós? Ainda somos seus pais. A voz de Rafael suavizou. Apesar de tudo, ele amava João e Maria. Eles tinham sido bons pais. Presentes, carinhosos, dedicados. O crime não era deles, mas eles tinham se tornado cúmplices pelo silêncio. Vocês sempre serão meus pais. Mas agora eu tenho outra mãe também. E vou precisar descobrir como lidar com isso. Nos dias seguintes, Rafael e Helena se encontraram 3 vezes. Conversaram em cafés, trocaram fotos antigas, compararam características físicas. A semelhança era inegável, os mesmos olhos amendoados, o mesmo formato de rosto, a mesma covinha no queixo. Helena mostrou fotos de Miguel, o pai biológico de Rafael, e ele viu-se refletido naquele jovem sorridente de 20 anos que nunca conheceria. Fizeram o teste de DNA em uma clínica particular. Os resultados levariam 2 semanas. Foram as 2 semanas mais longas da vida de Rafael. Ele mal conseguia trabalhar, mal conseguia dormir. Conversou longamente com João e Maria, sessões dolorosas de verdade e lágrimas. Eles pediram perdão milhares de vezes, explicaram cada decisão, cada mentira, cada omissão. Rafael oscilava entre raiva e compreensão, entre o desejo de punição e a necessidade de perdão. Quando o resultado finalmente chegou, Rafael estava sentado ao lado de Helena em um café nos Jardins. Suas mãos tremiam ao abrir o envelope. Probabilidade de maternidade, 99,99%. Helena soltou um grito abafado e cobriu o rosto com as mãos, o corpo sacudindo com soluços de 3 décadas represados. Rafael a abraçou, e pela primeira vez na vida, sentiu o abraço de sua mãe biológica. Cheirou seu perfume, sentiu a textura de seu cabelo, ouviu a batida de seu coração. Eu te procurei, Helena disse entre soluços. Durante anos eu te procurei. Contratei detetives com o dinheiro que não tinha, vasculhei orfanatos, interroguei funcionários do hospital. Ninguém sabia de nada. Ou se sabiam, não falavam. Eventualmente o dinheiro acabou, e as pessoas me convenceram de que eu estava obcecada, que precisava seguir em frente. Casei, tentei ter outros filhos, mas nunca consegui engravidar de novo. Era como se meu corpo soubesse que já tinha um filho em algum lugar, esperando. Você ficou casada? Helena balançou a cabeça. Divorciamos há 10 anos. Ele era um bom homem, mas eu nunca consegui amá-lo completamente. Parte de mim sempre esteve presa naquele hospital, naquele dia de agosto. Trabalho como faxineira em um prédio comercial. Moro sozinha em um quarto alugado. Não construí muito na vida. Mas agora... Ela segurou o rosto de Rafael com ambas as mãos. Agora eu tenho você. Os meses seguintes foram um exercício de equilíbrio emocional. Rafael começou a dividir seu tempo entre 2 famílias. Almoços de domingo na casa de João e Maria, jantares às quartas-feiras no pequeno quarto de Helena. Conheceu a história completa de sua mãe biológica, a infância difícil, o amor adolescente por Miguel, a tragédia da morte dele, o parto traumático, as décadas de luto. Helena, por sua vez, devorava cada detalhe da vida de Rafael. Queria saber tudo, suas notas na escola, seus relacionamentos, seus sonhos, seus medos. Olhava para ele como se quisesse memorizar cada expressão, cada gesto, compensar 3 décadas de ausência forçada. Rafael ajudou Helena financeiramente, primeiro pequenas quantias, depois conseguiu um emprego melhor para ela através de contatos no escritório de arquitetura. Alugou um apartamento pequeno para ela em um bairro melhor. Helena resistiu no início, orgulhosa, mas eventualmente aceitou. Deixe eu cuidar de você, Rafael disse. Por todos os anos que você não pôde cuidar de mim. A relação com João e Maria foi mais complicada. Houve ressentimento, palavras duras, silêncios longos.
Mas também houve perdão, gradual e doloroso. Rafael entendeu que eles também eram vítimas, de certa forma, vítimas de um sistema corrupto, de um desespero por ter filhos, de decisões tomadas no calor de emoções que não conseguiam controlar totalmente. Um ano depois daquele encontro na Avenida Paulista, Rafael organizou um jantar. Convidou Helena, João e Maria. Foi a primeira vez que as duas mães se encontraram. O silêncio inicial foi carregado, pesado de história e dor. Maria chorou, pediu perdão repetidamente. Helena, com uma dignidade que Rafael admirou profundamente, aceitou as desculpas. Você lhe deu aquilo que me foi roubado, Helena disse, segurando a mão de Maria sobre a mesa. Você lhe deu amor, educação, estabilidade. Não posso odiar você por isso, mesmo que doa saber que outra mulher viveu os momentos que deveriam ter sido meus. Mas agora nós duas temos ele. E talvez isso seja suficiente. Rafael olhou para as 3 pessoas sentadas à mesa, as 2 mulheres que o amavam de formas diferentes mas igualmente profundas, e o pai que tinha ensinado ele a andar de bicicleta e jogar futebol. Família, ele percebeu, não era apenas sangue. Era escolha. Era presença. Era amor sustentado através do tempo e das circunstâncias. 2 anos depois daquele encontro casual, Rafael estava em casa quando o telefone tocou. Era o hospital. Helena tinha sofrido um derrame. Ele correu como nunca tinha corrido antes, Maria e João logo atrás. Encontraram Helena na UTI, conectada a tubos e máquinas, mas consciente. Quando ela viu Rafael, sorriu. Meu anjo, ela sussurrou. Meu Rafael. Ele segurou sua mão. Vai ficar tudo bem. Você vai sair dessa. Helena sabia que não. Os médicos tinham sido claros, o derrame tinha sido massivo. Ela tinha horas, talvez dias. Eu tive 4 anos, ela disse, a voz fraca mas firme. 4 anos conhecendo você, vendo você sorrir, ouvindo sua voz. 4 anos sabendo que você está vivo, que você é feliz. É mais do que eu merecia depois de décadas sem esperança. Obrigada por parar naquele dia. Obrigada por me ajudar a levantar. Você me levantou de tantas formas. Você é quem me levantou, Rafael disse, as lágrimas escorrendo. Você me deu raízes. Me deu origem. Me deu um pedaço de mim mesmo que estava faltando. Helena olhou para Maria e João, que estavam no canto do quarto. Cuidem dele. Continuem cuidando dele. E obrigada. Obrigada por amarem meu filho quando eu não pude. Helena morreu na manhã seguinte, com Rafael segurando uma mão e Maria segurando a outra. Tinha 64 anos. No funeral, Rafael discursou sobre a mulher que tinha carregado ele por 9 meses e depois procurado por 3 décadas. Falou sobre amor que transcende tempo e distância, sobre vínculos que nem a crueldade humana pode quebrar completamente. Terminou dizendo, ela me ensinou que nunca é tarde para voltar para casa. E que às vezes, casa não é um lugar, é uma pessoa. Ela foi minha casa, mesmo que por pouco tempo. E eu fui a dela. Meses depois, Rafael estava organizando as coisas de Helena quando encontrou um diário antigo, das décadas de busca. Página após página de endereços investigados, telefonemas feitos, becos sem saída. E na última página, uma entrada datada de 2 dias antes de ela ter caído na Avenida Paulista. Hoje decidi parar. 32 anos são tempo suficiente. Vou aceitar que nunca o encontrarei. Vou tentar, finalmente, seguir em frente. Perdoe-me, meu filho, onde quer que você esteja. Eu tentei. Deus sabe que tentei. Rafael fechou o diário e olhou pela janela. Se ela tivesse desistido apenas 3 dias antes, se ele tivesse passado direto naquela terça-feira, se qualquer um dos 1000 pequenos detalhes tivesse sido diferente, eles nunca teriam se encontrado. Mas o universo, em sua misteriosa sabedoria, tinha conspirado para juntar mãe e filho uma última vez. Ele guardou o diário junto com as fotos, as certidões, os resultados de DNA, os fragmentos físicos de uma história que agora vivia nele. E toda vez que passava por alguém caído na rua, toda vez que via alguém precisando de ajuda, Rafael parava. Sempre parava. Porque ele tinha aprendido que um simples gesto de bondade pode mudar tudo. Pode responder perguntas feitas há décadas. Pode curar feridas que pareciam incuráveis. Pode trazer pessoas de volta dos mortos, não literalmente, mas de todas as formas que importam. Ele tinha ajudado uma desconhecida na rua e descoberto que ela mudaria sua vida. Mas o que Helena nunca soube completamente foi que Rafael também tinha mudado a dela. Tinha dado a ela 4 anos de paz, de propósito cumprido, de amor finalmente correspondido.
Tinha transformado 3 décadas de busca dolorosa em uma história com final feliz, mesmo que breve. E no fim, talvez seja isso que todos procuramos, não uma vida perfeita, mas uma vida com significado. Não necessariamente um final feliz para sempre, mas momentos de conexão verdadeira que justifiquem toda a dor intermediária. Helena tinha encontrado isso. Rafael tinha encontrado isso. Tudo porque um homem decidiu parar e ajudar uma mulher caída na calçada em uma terça-feira comum de junho. Tudo porque a bondade, mesmo pequena, ainda tem poder neste mundo frio e apressado. Rafael olhou para o céu através da janela e sussurrou: "Obrigado por cair naquele dia, mãe. Obrigado por me dar a chance de te levantar, como você me levantou antes de eu nascer, como você me carregou mesmo quando achava que tinha me perdido." A gente se encontrou. No fim, a gente sempre se encontra. E em algum lugar além do céu cinza de São Paulo, Rafael tinha certeza de que Helena estava sorrindo.